Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Calma que eu não vou falar de Champions League, tô com a camisa do Sporting, que ontem fez o milagre, fez o impossível, virou pra cima do Bodo, meteu 3-0, mais 2 na prorrogação, 5-0 pro Sporting Lisboa, olha, eliminando aí a sensação norueguesa, mas não é sobre isso que eu vim falar. E aí, torcedor do Botafogo, tá pronto? Arthur Jorge pode estar voltando para o futebol brasileiro, mas não para o Botafogo. Para o Cruzeiro, o Cruzeiro avançou em bases salariais com o ex-treinador do Botafogo e não para hoje. O Cruzeiro joga hoje contra o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena, Arena da Baixada, né? Conhecido como Arena da Baixada. Mas o Cruzeiro quer fechar e ter o Arthur Jorge, pelo menos, até a rodada do meio de semana que vem. Então, pode ser que Arthur Jorge seja o novo treinador do Cruzeiro. Esquentou. O papo agora já avançou para multa rescisória. E aí é com Al Rayyan e Cruzeiro, né? Bom, falar também de rodada de Brasileirão, hoje tem jogos importantes, o líder está em campo, o líder invicto, o Operário São Paulo, não estou falando do Operário de Ponta Grossa, isso eu vou falar depois, né? A gente vai falar de Copa do Brasil também, mas o Operário São Paulo, o São Paulo trabalhador, com dinheiro contadinho da passagem, está na liderança do Brasileirão contra os milionários, né? Está parecendo aula de história, né? Enfim, mas é o São Paulo resistindo, o pobre São Paulo resistindo contra os ricos que estão na perseguição. O Flamengo joga amanhã, o Palmeiras joga hoje, enfim, o Cruzeiro está lá na zona de rebaixamento, está meio difícil de alcançar nesse momento, né? Mas está se organizando, a gente vai falar sobre isso. E Copa do Brasil, né? Vou começar pela Copa do Brasil, que ontem teve algumas zebras, se é que dá para chamar de zebra hoje em dia, né? Teve repeteco da final paranaense, o Operário de Ponta Grossa foi campeão paranaense em cima do Londrina e ontem, na quarta fase, o Operário mais uma vez eliminou o Londrina, venceu por 1-0, o Londrina tá fora, o Operário vai para a quinta fase da Copa do Brasil, a fase em que entram os 20 times da Série A. E teve o Atlético do Alex, vocês se lembram do Alex, craque Alex, camisa 10 do Coxa, do Palmeiras, do Cruzeiro. Alex está comandando lá o Atlético e o Atlético aprontou uma lá na Ilha do Retiro para cima do Sporting, cara. Esse Sporting ganhou, mas o Sporting dançou 3-1, deu Atlético, o time mineiro está na quinta fase da Copa do Brasil, hein? Pô, que surpresa, bom trabalho do Alex lá. Teve também os cearenses se classificando na conta do chá, né? O Ceará, o Vozão passou nos pênaltis. O Leão Fortaleza ganhou de 1-0 do Nova Iguaçu. Estão também na quinta fase da Copa do Brasil. E teve uma surpresa para mim, né? A Portuguesa, a Lusa de São Paulo, a Portuguesa de Desportos, estava vencendo 1-0 primeiro tempo, Paysandu jogando muito mais. Perdeu por 3-2. Tomou a virada. Eliminada a Lusa do Fábio Matias, classificado campeão paraense, o Paysandu está na quinta fase, junto com o Remo, né, que está na Série A, está na quinta fase da Copa do Brasil. Esses foram os principais resultados dessa rodada de ontem, né? E hoje tem Brasileirão, tem o líder São Paulo em campo, vai enfrentar o Atlético Mineiro lá na Arena do Galo. Falei, Operário São Paulo que conta o dinheirinho da passagem na moedinha e tal. Até onde pode ir esse São Paulo? O São Paulo do Crespo até a última rodada e agora o São Paulo do Roger? Não vou zicar, não. Acho até saudável, de verdade, para o futebol brasileiro a liderança do São Paulo. Acho saudável sair da turminha do milhão, né, e ir para um time com a tradição do São Paulo, com jogadores tão caracterizados com o tricolor paulista. Mas hoje é um confronto em que o São Paulo, para mim, é favorito, mas enfrentar o Galo, agora com um treinador novo, tal, pode ser um Galo determinado a vencer e acabar com a liderança, com a invencibilidade do São Paulo. Principalmente que o Palmeiras também joga hoje no Allianz Parque
contra o fragilizado Botafogo, um Botafogo que enfrenta uma crise esportiva muito grande, institucional também, e a gente não sabe qual é a maior crise, o que influencia em quê. O salário dos jogadores está em dia, não deveria influenciar absolutamente nada, né? E ganham muito bem no Botafogo para jogar esse futebol desse tamanhozinho que estão jogando, né? Mas Palmeiras favoritaço para o jogo de hoje, favoritaço. Só que o Palmeiras também não tá aquela coisa toda, né? Perdeu pro Vasco, irritou muito o torcedor, venceu na conta do Chá o Mirassol, 1-0, e agora vai enfrentar um Botafogo que precisa se reabilitar. Quando é que o Botafogo vai se reabilitar? Tem que ser a próxima rodada, sempre. E o Palmeiras vai, obviamente, dar aquela secada no São Paulo para poder fazer a parte dele no Allianz. O Palmeiras não vence o Botafogo no Allianz desde 2022, pra vocês terem ideia. 23, 24, 25 passou em branco. E agora 26 quer acabar com essa escrita, né? O momento é esse. O Botafogo tá mal, mas também o Botafogo conta com retornos importantes aí, né? Santiago Rodrigues, Marçal, Medina no seu segundo jogo e o Danilo convocado para a seleção brasileira, né? Então vai ser um jogo interessante também. Como eu falei para vocês, o Cruzeiro ainda sem treinador enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense tá fazendo um campeonato até digno, até digno. O Coxa tá melhor, né? O Coxa tá surpreendendo. Mas o Furacão tá fazendo um campeonato dentro daquilo que se espera do Atlético Paranaense. E agora a chance de empurrar o Cruzeiro para a zona de rebaixamento de vez, né? Vamos ver. Jogo interessante pra gente acompanhar também. Cruzeiro ainda sem treinador. E o grande jogo da rodada para mim, Vasco e Fluminense, né? Vasco e Fluminense clássico. Posso dizer que pela primeira vez os dois chegam em igualdade de condições, como há muito tempo eu não vi. O Fluminense sempre superior, Fluminense sempre melhor, Fluminense sempre favorito. Por mais que o Fluminense esteja muito bem obrigado no Campeonato Brasileiro, acho que o Vasco chega em igualdade de condições. Renato Gaúcho deu um gás diferente, né? Deu um ânimo diferente. Eu falei aqui desde o primeiro jogo, deu coração para o Vasco da Gama, né? Então, igual aquele desenho dos anos 90, Capitão Planeta, né? Pela união dos poderes, Renato Gaúcho é o Capitão Coração no Vasco da Gama. Se falta técnica, e falta, né? É um time de parte de baixo de tabela. Mas sobra coração com o Renato Gaúcho. Contra o Palmeiras foi contagiante o segundo tempo. E o jogo inteiro contra o Cruzeiro, gostei do time do Vasco, ficou prejudicado pela infantilidade do Barros, que foi expulso. E o Vasco, mesmo com um a menos, poderia ter vencido aquele jogo, né? E do outro lado, o Fluminense muito organizado, como sempre, né? É um time que me parece muito moldado para pontos corridos, para ficar sempre ali beliscando uma Libertadores. É um time que chega com o Zubeldia e perde no momento decisivo. Mas é esse time de rodada a rodada. Esse é o Fluminense, né? Em algum momento, o torcedor espera que belisque algo, né? Em um grande momento, Savarino, né? O Savarino fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Agora contra o Vasco, Savarino tem costume de fazer gol no Vasco. Enfim, vai ser um grande jogo esse Vasco e Fluminense. E é claro que a gente vai estar acompanhando por aqui no Dois Toques, a casa do futebol.